Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nosso convidado é o ator e diretor Ricardo Ramori. Nós vamos rever e comentar aí os principais trabalhos dele. A gente vai falar, né, dos projetos atuais. Hoje mescla, né, as três principais emissoras do país, o SBT, a Globo, a Record. Ele teve passagens, né, por todas essas emissoras. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Olá, e aí, Luciano? Tudo bem. Primeiro, né, quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Falar que a gente ficou bem feliz, né, com a sua resposta e explicar um pouquinho, né, para o pessoal que está acompanhando esse projeto, como que ele é realizado, né? Eu, como publicitário e jornalista, eu tinha planejado nesse projeto apenas agora para o segundo semestre de 2021. Mas devido, né, à pandemia, o pessoal falou, não, Luciano, a hora é agora. E nós começamos, né, em março do ano passado. O primeiro foi o Rodrigo Veronese, né, de lá para cá, mais de 70 atores já participaram. Foi bem legal, né, o resultado que a gente teve e realmente ele ficou bastante abrangente, né, se expandiu bastante. Como que é o nosso roteiro, né? Nesse momento que a maioria das pessoas está em casa, né, com a quarentena, enfim, se protegendo, né, nos protegendo, a gente queria trazer um sentimento de nostalgia. E nada melhor do que isso, do que transportar o pessoal para a infância. Então, o que a gente fez? Antes de começar, né, a falar dos trabalhos, a gente sempre faz essa brincadeira. Como que é essa brincadeira? A gente exibe trechos de desenhos que foram produzidos e exibidos no Brasil entre os anos 60 e 2000. E qual foi a temática do pessoal de criação? O que tinha na TV antes da internet? O que eu e você consumiu que provavelmente, né, os nossos filhos, sobrinhos não consigam consumir, né? Então, esses conteúdos mais antigos. Aí, depois desse desafio dos desenhos, a gente vai rever, né, o seu trabalho através de vídeos que foram escolhidos, enviados pelo público, porque a gente conta, né, com a participação de 3.600 pessoas que ficam em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente exibe, né, esses trechos que eles escolheram e em seguida, né, você vai comentando o seu trabalho. Tudo bom? Posso falar que é um bate-bola bem legal. Ah, legal, cara. Pô, primeiro eu quero rapidamente aqui agradecer o espaço, agradecer o convite. Quando você me convidou, eu estava entrando no processo lá da filmagem, então a gente foi combinando, eu falei, bom, vai chegar o momento que eu vou responder ali pro Luciano pra gente fazer a live e conversar. Acompanhei aqui o seu trabalho, vi algumas coisas e parabéns e obrigado aí pelo espaço. Vamos trocar essa ideia. Ah, obrigado. Não, realmente é muito legal, né? Eu sempre falo que Recordar é Viver, tanto, né, que Maria Esperança, né, uma das principais novelas que você trabalhou, eu tive a oportunidade, né, de conversar com a Tânia Bondesan e a Vanessa Goulart, né, elas falaram da parceria que tiveram com você. Na época, a Vanessa falou que, inclusive, vocês chegaram a se encontrar, que vocês não se viam há bastante tempo. A entrevista dela foi no finalzinho do ano passado. A Vanessa falou que vocês ainda se esbarraram super rápido, né? Depois do início da pandemia. Falou que foi um trabalho que ela tem um carinho até hoje. Sim, na verdade. A novela Maria Esperança para mim foi um marco na minha carreira. Sim. Foi o primeiro trabalho na televisão de grande alcance, digamos assim, né? Sim, E aprendi muito com todos esses atores, inclusive com elas duas. Com sim, a Tânia e com a Vanessa, que eu tenho um maior carinho por elas. Demais. ah, muito bom. Então a gente vai começar, tá? Eu vou inverter a tela. Aí, nesse momento, porque eu falo, eu gosto muito, né, de videochamadas, de videotransferências, né? Porque realmente aproxima pessoas, né? Tem live que a gente faz que o participante está em Portugal, os amigos estão na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, Puta, realmente que legal. aproxima as pessoas, né? Só que mais legal Sim. do que isso é o pessoal ver imagens do seu trabalho.
Tanto que vários atores e vários diretores que já participaram, eles falam, cara, eu tô vendo essa imagem, eu tô lembrando de uma cena, eu tô lembrando de alguma coisa, então realmente vai trazendo essas memórias, é muito legal. Por exemplo, a Cássia Linhares, eu mostrei uma cena dela que ela falou, cara, agora você me trouxe uma lembrança muito boa. Eu acabei de gravar essa cena, que foi bem tensa, na época era com o Jonas Bloch, ela falou que ela foi pro ônibus camarim e pegou o resultado do exame. Depois que ela gravou a cena, ela descobriu que ela estava grávida. E ela, cara, lembrei disso agora. Então, realmente, né, vai trazendo... Caramba, que legal, mano. É bem legal, Que porque bacana. vendo as imagens, vai trazendo recordações, né? Talvez aconteça com você. Você veja uma cena que o pessoal colocou, né, que te remeta a alguma coisa, é bem legal. Com certeza. Então, vamos lá. Vamos Vou que a vamos. tela, tá? Por alguns segundos vai Tá ficar bom. escuro, mas já a gente começa. Tá Vamos bom. começar com o desafio dos desenhos. Vamos lá. Você assistiu muitos desenhos? Bastante. Desenhos animados? Isso, exatamente. Muitos. Ah, então você vai sair super bem Eu- do desafio. E quem tá na live pode te dar cola, pode te ajudar. Tá bom. Ó, a gente vai começar, tá? Como que é o desafio Tá. dos desenhos? Eu vou passar um trecho, você fala qual o nome desse desenho. Se por algum Tá bom. motivo você não reconhecer pela imagem, presta atenção no áudio, que pelo áudio você vai identificar, porque eles dão uma dica, né, falando o nome do desenho, ou então eles remetem ao desenho, tá bom? Tá. Quem tá na live pode te ajudar, hein? Por enquanto, quem tá liderando é um músico de Santa Catarina, o nome dele é Marciano Esprícigo. Ele que acertou mais desenhos até então. Tá bom. Vamos lá. Pode falar? Pode? Ah, Tom e Jerry, né? Isso, vai falando. Pica-pau. Isso. Foi Pica-pau, Mickey Mouse, Tom e Jerry, Pica-pau, Popeye, Flintstones. Não, Flintstones não. Flintstones, né? Isso, acertou. Mickey Mouse. A formiga atômica, biônica. Isso, formiga atômica, boa. Nossa, cara, Ultra Seven. Nossa, Space Ghost. Os Jetsons. Não, esse aí... Nossa, esse aí eu não lembro, cara. Esse aí é o Speed Racer. Isso. O anterior era os impossíveis, às vezes dá branco mesmo. Os Impossíveis, né? Speed Racer. Chaves. Clássico. Clássico. Spectrum-Man. Aí. Spectrum-Man. Lion Man. Isso, Lion Man tá mandando bem, cara. Tá respondendo aí coisa que muita gente nunca respondeu. Tubarão, isso aí? Tubarão, é isso. Tubarão. Isso aí, o Tasmânia, o Falcão, não lembro direito. Homem-Aranha. Olha que legal. Smurf. Putz, Inspetor Bugiganga. Isso, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão tem aqui. Ah, legal. He-Man. Tem a coleção toda He-Man. Punk Brewsters. Era apaixonado por ela. Transformers. Transformers. Olha que legal, cara. Esse aí Esquadrão Relâmpago, Changeman. Isso, Changeman, boa. Jaspion. Jaspion. Já vi que você consumiu bastante a Manchete. Cara, eu adorava. Eu assisto até hoje, mano. Eu também. Os Bichinhos Carinhosos. She-Ra. Boa, She-Ra. Thundercats. Esqueci. Alf, né? Isso, o anterior era Papaléguas e Pernalonga. Papaléguas, os Caça-Fantasmas. Os Caça-Fantasmas.
Eu praticamente lembro do Cavalo de Fogo. Eu praticamente lembro tudo. Se eu esquecer o nome, É, às vezes mas eu dá lembro branco. assisti todos. É. Esse aí também eu lembro. Tartarugas Ninja. Aquele que passou também é da parada do Trasev. Então, DuckTales, né? São os caçadores de aventura. Ah, Jiraya. Isso, boa. Ó, a Sandra mandou muito bem, ó. Lembrou do The Tick. Boa, Sandra. É. Mandou bem. Ah, Ursinho Puff. Garfield. É, Policial de Aço Giban, não. Isso, Giban, acertou. Giban. Ah, isso aí é o Goku lá, né? É, Simpson. O Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball. Ai. Capitão Planeta. Boa, anos 90 agora. Ó, 30 anos já se passaram. Olha que legal, cara. Ah, o menino lá, sonhador, né? Fantástico Mundo Esqueci o de nome dele. Bob. Isso, Fantástico Mundo de Bob. Tá, então. Família. Família Dinossauro, como é que é? Isso, Família Dinossauro, Baby. Baby, não é a mamãe. Mundo da Lua. Nossa, cara! Tintim. A Sandra tá falando aqui. A Sandra é minha noiva. Batman. Bananas de pijama. Ah, isso aí é o Beaker, né? O Bigman, pô, cientista. Fantástico Mundo de Beaker. Bigman da TV Cultura. É. X-Men. X-Men, né? Viu a franquia de filmes. Sim. Mas a Sandra gostava de desenho, ela tá respondendo muitos desenhos. Sim. Tiny Toons. Animaniacs. 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 Aí 93 agora. Ah, isso aí é o Changeman, não, é o Não. Da Saban agora. Power Rangers. Power Rangers, é isso. Ó, a Nathani lembrou do X tudo. Boa, Nathani. A mulherada assistia desenho, galera. Pink e o Cérebro. Nossa, adoro. Adoro esses ratinhos. O pessoal brincou, né? Falando que era um Arthur e o Projota do BBB. Tudo dava errado. Ó, a Sandra tá te dando cola aí, ó. Respondeu Sailor É, Moon. ó, Sailor Moon. Freakazoid, não, por quê? Freakazoid, boa. Freakazoid. Ó, a Nathani aí também respondeu, ó. Castelo Rá-Tim-Bum. Que legal esse quadro, cara. Você sabe que eu sou. Enfim, eu tô velho, já começa esses desenhos mais novos, eu não sei nenhum. É, aí a gente tá em 98. É.
MIB, né? Não, mas mandou bem, você respondeu bastante desenhos. Então, Pokémon, Pokémon, Dexter. boa. Isso aí é o. Ah, o bonitão. Como é que é? Johnny Bravo. Johnny Bravo, cara. Johnny Bravo. Meninas Superpoderosas. Aê, senão vai se juntar o Thiago Rodrigues. O Thiago Rodrigues não lembrou. Bob Esponja. Boa, inclusive falam que o Bob Esponja é inspirado nos Sete Pecados Capitais. Ah, é? É, eu fui pesquisar, tem tudo a ver. Caramba! É, tem umas curiosidades do desenho do cenário também que são bem legais Sim, sim. do Bob Esponja. É uma crítica, né? Eles têm muitas críticas desse Exatamente. tipo de história. Aí fica a mensagem, né? Era isso que tinha pra ver na TV antes da internet. É, posso falar que você mandou bem. Você respondeu aí bastante desenho que muita gente não respondeu. Sim, Posso falar que você mandou bem. Vou valeu. comentar agora os seus trabalhos, né? Pra que a gente possa comentá-los. Eu Aham, posso falar, cara, que o pessoal escolheu a dedo. Escolheu a dedo. aham. Ó, uma coisa que a gente sempre fala, né? Que inclusive hoje está bem em conta é a questão da publicidade, né? Que no Sim, caso, trabalhos publicitários, né? Onde a gente vende o nosso trabalho, né? Tem a questão da imagem também, né? E de vincular o nosso nome a uma marca, né? Seja um produto ou um serviço. O pessoal encaminhou para a gente aqui um material da ZipNet. Inclusive, o áudio inclusive, né? Tá em inglês. É um vídeo aí do início dos anos 2000, né? 99, 2000. Vamos sim, ver, né? Em seguida você comenta, né? tá Como bom. que aconteceu tudo, como que foi. Tá. E aí, o que você pode falar desse comercial? É, Como que tem bastante surgiu? coisa legal para falar. Esse filme foi Sim, uma campanha da Zip.net que eu fiz. Foi um dos primeiros filmes publicitários que eu fiz. Assim, já tinha feito alguns, mas foi a primeira campanha em, que o Brasil inteiro viu e o Brasil inteiro que assiste publicidade. As pessoas naquela época não tinha muita internet, né? sim, sim. Mas mesmo assim teve um reconhecimento muito grande. Tinha a revista Capricho, outras revistas é, que vinculavam essas coisas de comerciais, de garotos que estavam começando na revista. Então teve. E a Karina Bach, não sei se você lembra dela, Lembro. a Karina Bach foi uma das atrizes que fizeram a campanha. Então foi eu e a Karina Bach que fez essa campanha. Se você for pesquisar, ela também faz. Sim, eu me recordo. Então sou eu e ela e acho que passou em Portugal, ganhou prêmio também na ideia, tal, no contexto geral, assim, foi uma propaganda bem bacana. A gente gravou aqui no Parque do Ibirapuera, aqui próximo da quadra do Ibirapuera, do ginásio, aqui numa Sim. praça que tinha ali. Eu lembro de tudo, cara. Que saudade. Puta, é nostálgico mesmo, hein, Luciano? É isso Caramba. aí. A intenção realmente é essa. Tanto que, por exemplo, agora você imagina eu conversando com uma atriz veterana como a Nívia Maria, vendo trabalhos da Uhum. Tupi. A emoção que não passou pela minha mente. Caramba. Um conteúdo assim que trouxe Sim, muitas lembranças mesmo. sim. Muitas lembranças E mesmo. assim, os comerciais, eu comecei a trabalhar em 97 com filmes publicitários pela agência L'Equipe, que era, na época, a melhor agência do Brasil, né? E Sim. assim, eu fazia muitos testes e no começo todos os testes que eu fazia eu pegava. Então, era muito legal. Então, a gente chegava no teste desse filme, que foi ali na rua Groenlândia, se eu não me engano, foi um teste onde
A gente chegou, tinha muitos garotos lá fazendo também, e aí eu lembro que a diretora, e ela não contou, né, o que era, então a diretora falou, Ricardo, agora você fala aqui nessa bicicleta, perguntou, você sabe andar só com uma mão? Sabe andar não sei o quê? Tá, sei. Agora você vai fazer o seguinte, você vai lá para trás, você vai colocar o dedo no nariz e vai virar para a câmera. Eu falei, como assim, né, cara? Colocar o dedo no nariz, né? Eu falei, tá bom. E eu sempre fui muito espontâneo e muito verdadeiro nas minhas ações, assim, eu não interpretava as coisas, eu fazia, era eu fazendo sempre, eu acho que por isso que dava certo. Aí foi legal, porque eu virei, na hora que eu virei, todo mundo riu, assim, e aí eu peguei esse filme, foi bem bacana fazer. Sim, não, e às vezes, realmente, é um detalhe ou algo que pode falar que é inacreditável. Por exemplo, tem o ator, o Marcelo Galdino. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele, né? Ele fez bastante sucesso em Meu Bem, Meu Mal e também O Rei do Gado, né? Recentemente ele fez uma participação em Gênesis como Cuxi, e ele falou que em 98 ele ganhou a propaganda, né, da Brahma, porque os atores que eles estavam contratando não conseguiam tomar um copo cheio de cerveja. O pessoal não conseguia, tanto brasileiros quanto gringos. Ele falou, cara, você acredita que eu consegui um comercial só porque eu bebi um copo de cerveja? Quando acabou, eu falei, tem mais? Ele falou isso, eu falei, sério, eu consegui um trabalho que eu bebi um copo de cerveja. Eu vou contar um podre meu aqui, uma curiosidade, então, já que você falou. Hoje em dia eu não bebo, porque eu estou fazendo uma dieta, tal, então eu não posso beber, estou bem restrito em termos de alimentação. Inclusive, cerveja é uma coisa que eu sempre gostei bastante. De final de semana eu tomo uma cervejinha, tomava. Sim. Uma vez eu fui num evento com a Sandra, a minha namorada, um evento dessas coisas de terror, de cosplay, né? Ela gosta bastante. Lá tinha um aparelho que você colocava virtual assim nos olhos, e você entrava e era tipo uma montanha-russa, assim, sabe? Sim, Só que tava só que tava uma fila enorme e tal. E tinha uma barraquinha de cerveja na frente, vendendo, e tinha uma promoção assim, ó. Quem virasse, se eu não me engano, era... Cara, se eu não me engano, era 800 ml, uma coisa assim, de cerveja. Em menos de 5 segundos ou 7 segundos, uma coisa assim, pulava a fila. E o que aconteceu? Eu peguei e falei, tá bom, dá um momento de sede, cara. Eu fui lá, peguei a cerveja e consegui virar a cerveja e pulei a fila e entrei no brinquedo lá. Boa. Ó, a Sandra colocou aqui que isso foi em 2019. É isso. Foi em 2019. Ah, legal. Então, a gente, né, procurou algumas imagens do seu trabalho, que a gente tem uma lista completa, né? Só que devido, né, aos direitos autorais, nem todas, né, se encontram na internet. Então, aquela questão na íntegra ou até mesmo pela questão da qualidade, né? Então, a gente tem um clipe reunindo todos esses trabalhos, né, em torno de 3 minutos, que a gente vai exibir no final, para que o pessoal veja, né? Só que, para que você possa, para que a gente possa ilustrar, né, a gente colocou as aberturas desses programas, né, que você fez uma participação para você contar sobre a experiência, né? Um deles, tá bom, inclusive, vai estar no clipe final, onde você interpretou um massagista, né? Que tinha umas cenas bastante de intimidade com a personagem da Cláudia, né? Que é isso. massagista, né? No seriado, a gente vai colocar aqui a abertura para que você possa comentar, né? Como Tá que bom. foi trabalhar com ela, essa parte do humor. Era um seriado semanal, né? Da TV Globo. Aí, quais são as recordações que você tem? Aqui a gente está mostrando apenas a abertura, né, de um dos episódios, mas no final a gente vai mostrar a cena através desse clipe, né? Qual a experiência, nessa época... Você quer que eu possa ir comentando? Claro, pode comentar. Eu vou deixar Nessa época, eu tinha acabado de me formar no teatro em 2004. Em 2004 eu fiz uma bateria de testes. Na época tinha chamava Oficina da Rede Globo, né? Então a Globo promovia isso, então fazia testes no Brasil inteiro e pegava 6 atores homens, 3 mulheres para trabalhar os atores dentro da Globo. Então eu fiz a Oficina da Globo em 2006 com Ricardo Tosi, Marcos Pitombo, Rafael, enfim, outros atores lá. E aí a gente estudava lá dentro e fazia alguns trabalhos dentro da Globo também. A diarista foi um dos trabalhos que eu fiz nessa época.
quando eu estudava dentro da Globo, a gente ficava de segunda a segunda lá praticamente, né? Durante um ano foi, e a Diarista foi um dos trabalhos que eu fiz com a Cláudia Rodrigues. Foi muito legal, assim, porque ela é muito engraçada, sabe? Tipo, e quando eu recebi também o roteiro, que eu ia ser o massagista ali da Cláudia, eu falei, nossa, cara, como é que eu vou fazer isso, né? E tinha também um ator legal também que fez com a gente lá, eu não lembro o nome dele agora. Se você colocar aí, enfim, se você viu, ou se você for colocar, você vai ver que eu fazia massagem na Cláudia, só que antes de fazer massagem na Cláudia, cheguei na casa, tal, meu personagem chamava Ariel, massagista, tal, e esse ator, que é conhecido, né, agora me deu branco o nome dele, ele me chamava, Ariel, chega aí, tal, você fazer uma massagem aqui, não sei o que, papá. Aí o cara, vai ser o Ariel aqui que vai fazer a massagem de você, daí ela vinha, nossa, não sei o que, tal, aí deitava na cama, e aí eu fazia massagem no pé, eu lembro até hoje as falas, eu falava, ó, esses pontos no seu pé são pontos diretamente ligados aos órgãos do seu corpo, né? Aí eu falava, por exemplo, esse ponto aqui é um intestino, você tá sentindo o intestino? Aí ela, tipo, ela soltou um pum assim, tá ligado? Sim, sim, Na eu hora que eu lembro. coloquei a mão no ponto do intestino, e aí a reação foi bacana, porque ela é uma atriz muito generosa, assim, então ela conversou bastante comigo antes, então foi uma cena bem legal de fazer, foi uma participação bem bacana de fazer na Diarista lá. Ah, muito bom. Foi bem especial. Outro que você também participou, né? Foi do Sob Nova Direção, com a Ingrid Guimarães, né, Luísa Pires Ingrid também. Guimarães. Aqui, colocar novamente a Isso. abertura, né? Uhum. A Qual é Ingrid essa lembrança que Guimarães. você tem da gravação com elas? Porque eu lembro, né, E, que tinha um uhum. cenário que se desmontava, cenas com beijos. É, é isso. Meu personagem aí foi. Ele foi um assistente de direção, e aí tinha. Eu chegava, a Ingrid estava ali atuando, era a Ingrid fazendo a Sob Nova Direção, e tinha a Heloísa Pires C também, eram as duas. Só que aí a minha relação era com ela, então eu chegava ali no set de filmagem, o diretor me chamou no personagem e falou, cara, seguinte, ó, dá um jeito aqui que tô bagunçado, vai chamar a atriz ali, tá, vamos começar logo isso aqui, que tá, não sei o que, não, pode deixar, não sei o que. Aí eu chegava lá no set de filmagem, aí eu cheguei pra Ingrid, na personagem lá dela, olha, a gente vai começar a gravar, tal, você se concentra, porque o diretor pediu para você se concentrar e a gente tem que começar o trabalho. Você, pode deixar, normal. Só que aí numa dessa a gente vai para trás do set de filmagem ali no negócio e a gente começa a ter se seduzir ali e tal, fazer um seduzir o outro. E eu acabo dando uns beijos nela ali atrás do tapume ali no negócio. E aí no que tá rolando os beijos, só para resumir, né, Sim. toda a participação, o negócio cai ao vivo, assim. Aí no que cai, revela eu e ela se pegando ali atrás, e aí eu viro sem jeito e tal. E ela também é uma atriz fantástica, que a gente conversou. É muito legal quando você pega uma atriz ou um ator que já tem tarimba, assim, que já está ali dentro fazendo. Eu estava começando na época, e te chama para conversar, né? Troca uma ideia para te deixar mais tranquilo, mais relaxado, porque no começo a gente fica um pouco nervoso, né? Sim, com certeza, né? Porque você não quer decepcionar, quer dar o melhor de si. Exatamente, exatamente. Então, duas coisas que elas têm em comum, essas duas atrizes que você comentou agora, tanto a Cláudia quanto a Ingrid, essa generosidade, essa cumplicidade de conversar, ela é muito humilde mesmo, assim, sabe? Uma pessoa como qualquer outra, assim, sabe? Foi o que eu senti. Então facilitou esse approach, essa cumplicidade facilitou na hora de fazer, porque a gente se pega, né? Eu falei, pô, vou beijar a Ingrid, né? Assim, tipo, tá ali, mas tô pegando, tô abraçando, tal, não sei o quê. Então essa cumplicidade ajudou a soltar ali e foi bem bacana, foi bem engraçado também. Foi Sim, bem nessa época legal. da Oficina da Globo. Muito bom. E o pessoal também lembrou
que você, né, atuou também em Cobras e Lagartos, né? Teve o Isso, privilégio de trabalhar com uma das principais atrizes, né? Infelizmente não está mais com a gente, né? A Marília Pêra. Foi uma isso. novela que teve muito sucesso, teve uma média aí de 43 pontos, né? Números que não Sim. foram alcançados, tanto que o sucesso mais recente obteve 32 pontos, né? Ou seja, Sim. bem diferente, né? O que você se recorda da novela do João Emanuel Carneiro? Então, foi uma novela legal. Aí foi a primeira novela que eu peguei um personagem onde eu fiz algumas participações. Ele era um fotógrafo Exatamente, um da fotógrafo. revista High Society, né? E ele Isso. fotografava ali as fofocas, colunas e tal. Então ele chegava ali na casa de uma das personagens que era da, da Carolina Dickmann, não, não, da nossa honrosa Marília Pêra. falecida Marília Pêra. É, então ela era uma das personagens, então eu chegava para fotografar e tal. Então eram muitas participações onde eu era, na verdade, também repórter da revista e fotógrafo. Sim, Então eu fiz, acho que se eu não me engano, 14 participações nessa novela. Não foram grandes participações, mas assim como atores que estão começando na Globo, que estão começando ali fazendo oficina naquela época, os diretores, todos os diretores já me conheciam, assim como conheciam os outros atores, então eles pegavam e nos levavam para fazer personagens pequenos, porém personagens que iam dar grandeza na nossa carreira, aprendizado, né? Então, por exemplo, contracenar com a Marília Pêra, o Wolf Mayer era o diretor, o Wolf Mayer eu já conhecia também, e nesse dia ele estava dirigindo a cena. A Marília Pêra me puxa também no camarim, ela entra, eu lembro que eu estava no camarim, ela entrou, falou, oi Ricardo, ela já sabia o meu nome, cara, olha só que legal, então ela me chamou Olha só pelo que nome, privilégio. porra, aí quando ela falou Ricardo, eu até olhei para trás, assim, falei, cara, peraí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, sabe, aí ela conversou É de comigo, e aí, você verdade? tá com um camarim só para você, aí, tá estrela, e eu falei, não, eu tô aqui comendo umas frutas, eu entrei no camarim e tal. Na verdade, o camarim era dela também, enfim, tava ali, Sim. era um camarim que eu podia entrar, né? E, e aí conversou também em cena, sabe? Ela pega no meu braço, aqui tem até uma foto com ela, que aquela foto as pessoas acham que é até da cena, mas é do bastidor ali, onde ela pega o meu braço e me puxa e conversa comigo. E aquilo me deixa também muito tranquilo, né? Eles sabem, esses atores sabem que quando alguém está começando, esse tipo de cumplicidade deixa o ator que está começando muito tranquilo. Então, eu tive todas essas coincidências com todas essas grandes atrizes que me deixaram tranquilo em cena. Então, a Marília Pêra, uma palavra que pode resumir, sintetizar o que ela era como atriz, era generosidade. Ela sim era uma atriz generosa e talentosíssima, né, cara? Era Sim. fantástico. Essa novela foi muito legal fazer. Tava ali sempre com Carolina Dickmann, da qual eu também fiz um filme publicitário com ela. Exatamente, o Sorriso Fresh, que vai estar nesse clipe. Exatamente, que eu depois até conversei com ela sobre isso. Então, assim, grandes atores, o Lázaro Ramos também tive a oportunidade de conversar com ele, apesar de não ter feito filme, ter feito cena com ele, mas a gente conversou também. Então foi bem legal. É bem legal estar ali no meio, né? Sim, sim. Cobras e Lagartos. Então, agora a gente vem com o Maria Esperança, né? Como a gente falou, né? Um Aham. divisor de águas na sua carreira. A gente encaminhou, né, as cenas para o pessoal e eles optaram por uma cena em específico. Eles escolheram Tá. a primeira noite, né, de amor entre os personagens, né, da Bárbara Paz Ah, que e o seu delícia. personagem. E o que acontece? Essas 3.600 pessoas, né, que a gente entra em contato, elas ficam em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das Aham. perguntas que a gente faz é qual foi o personagem mais marcante, qual o personagem que eles mais gostaram.
com 98% dos votos, né, eles escolheram, né, o Eduardo de Maria Esperança. Para eles foram o personagem, né, mais marcante, aqueles que eles realmente têm lembranças, têm recordações. Eu vou reproduzir aqui a cena agora, para que o pessoal possa lembrar, né, da novela. Essa está disponibilizada. Em seguida você comenta. Tá bom. E, curiosamente, né, em cena, a gente também encontra aí a Tânia Bondesan e a Vanessa Sim. Goulart, né, que a gente falou que já participou. Tava sempre junto. Você está conseguindo ouvir o áudio? Baixinho, mas dá pra ouvir. Geralmente com fone é melhor e quando a live fica salva, né, o pessoal consegue ouvir. Aham. Ah, mas eu sei todas as falas de cor. Memória fotográfica, então. Eu tenho bastante, cara. Boa. Inclusive, eu conversei com alguns atores que eles falaram que dava muito medo de contracenar com o Antônio Fagundes. Eles falaram que ele decorava, né, o texto na hora. O Pasquim falou isso. Ele, Luciano, Sim. eu fiquei uma semana lendo os textos para falar na hora. Ele chegou no estúdio, eu te juro, ele viu a página 2 vezes e falou, bora gravar. Ele falou que deu um frio na espinha. É isso. Mas é isso. Eu, na verdade, eu desenvolvi essa técnica, digamos assim, de facilidade de decorar nessa novela Maria Esperança. Foi aí que eu tive que... a minha memória é fotográfica, assim como você disse, e eu sozinho tive que perceber em mim que porque eram 20, 15 cenas por dia, Exatamente, era bem durante corrido. todos os dias, né, de segunda a segunda. Final de semana eu não descansava, eu decorava para a semana inteira. Então, assim, eram muitas coisas. Então, o que eu fazia? Eu pegava o texto, vamos supor, quando tinha um bife desse tamanho assim, eu começava a fazer pegava as palavras-chave e fazia setas nas nuances, desenhava, fazia coisas assim. Isso no começo foi me facilitando. Aí depois, quando você é o personagem, praticamente eu era o Eduardo o tempo inteiro, você nem... Era como se fosse o que você falou aí com o ator. Você olhava, dava uma lida e entrava e já sabia o que ia acontecer. Você já praticamente vivia aquilo, né? Então não tinha essa de decorar. Eu não, como eu disse para você, já é uma facilidade minha como ator de fazer a coisa com naturalidade. Então o Eduardo, então, era uma coisa que praticamente, claro, era uma construção de personagem, tem muita coisa ali que não sou eu, mas eu digo para fazer, né? Para chegar e fazer ali, o texto era... Eu dava uma lida e fazia com facilidade. E aí, né, a gente vê a questão da trilha sonora, né? Começa aí com o Leandro, né? O Pica-Pau, do Ídolos, né? A gente fala que compõe bastante a cena, né? Você se recorda se o SBT fazia isso? Porque, por exemplo, tem algumas cenas que são gravadas sem áudio e tem outras, né, que são gravadas com áudio. Por exemplo, uma das mais marcantes, né, que a gente tem, que é a música da novela Laços de Família, né, da Lara Fábia, né, Love by Grace, com a Carolina Dickmann. A música estava tocando enquanto estavam cortando o cabelo dela, né? Enquanto vocês estavam gravando essas cenas, a música estava no ambiente? Não. Não, eles só colocavam na edição, então. Sim. Porque complementa muito mesmo. A Nathani, ela tá aqui na live, ela perguntou, né, inclusive desde ontem, quando ela ficou sabendo da live, para falar como que era a relação, né, com a Bárbara Paz. Porque vocês, né, gravavam a maioria das cenas, então foi a pergunta dela, né, como era a relação, como que vocês lidavam, né, com o convívio e as cenas, né, porque era bem intenso mesmo. Sim, a relação com a Bárbara era a melhor possível. Ela é uma atriz muito talentosa também, muito intensa. Então, a minha relação com a Bárbara era só no set de filmagem. Pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, eu vi a Bárbara fora do set. Então, a minha relação com ela era estritamente profissional o tempo inteiro. E ela é uma atriz muito profissional, muito técnica, né, muito esperta, muito inteligente também, sabe ganhar a cena para ela faz isso muito bem. Então ela me ensinou muito, eu observava muito ela em cena,
na cena, porque a gente não passava a cena antes, a gente gravava. Não tinha tempo, cara, tá ligado? Assim, eu não tinha tempo de, vamos bater o texto, Bárbara. Não. A gente entrava ali e fazia o negócio. Graças a Deus a gente tinha uma química ali, graças a Deus eu já tinha uma facilidade em mim de fazer, de contracenar, uma coisa, um dom que eu tenho, porque caso contrário, claro, tinha uma coach também que me ajudou muito, mas assim, quando você vai interpretar com a atriz ali ou com o ator, se não tiver uma cumplicidade em cena, não rola, entendeu? E com ela teve muito. Então, o que eu posso falar dela é que ela é uma excelente atriz e que em cena ali no set de filmagem o negócio funcionou e ela me ensinou muito, porque eu observava muito ela em cena ali no personagem, passando o texto, passando as falas, eu conseguia aprender com ela, sabe? Essa intensidade que ela tem nos olhos é uma coisa fantástica. Perfeito, tá respondido. E outra questão que a gente teve foi da Raquel, de Pirituba. O que a Raquel perguntou? Ela perguntou se você assistiu a versão mexicana para compor o seu personagem ou não, se você preferiu não ver, né? Porque às vezes fica com medo de copiar uma coisa ou outra, né? Sim. A gente sabe que a cultura é outra, mas ela teve essa curiosidade de saber se você viu a versão do México, né? Maria Mercedes. Não, eu não vi, inclusive qualquer coisa que eu vá fazer, eu não gosto de absorver muitas coisas externas, assim. Eu gosto mais de tirar de dentro de mim. Como um personagem, o Eduardo, eu já sabia que ele era estudante de arquitetura, ele era o filhinho da mamãe, era um cara inteligente que estudava, batalhador e tal, mas ele tinha uma família muito rica, então a gente tinha toda a descrição do personagem, as características do personagem, que sabendo disso a gente começa eu trouxe muito das experiências que eu tive, coisas que eu via. Eu vi muito alguns filmes, algumas coisas de alguns atores norte-americanos, trejeitos, coisas assim, mas a novela mexicana, assim, eu não assisti, confesso que não assisti, eu não gosto de ver assim, sabe? Eu acho que poda a minha criação, assim, se eu for ver alguma coisa, eu falo, putz, entendeu? Acho que pode ser que cristalize, assim, entendeu? Então eu prefiro ficar na minha loucura ali e o negócio acontecer. Não, cada um tem a sua forma de compor o personagem e de trabalhar, né? Não tem que se preocupar por causa disso, não. Tá respondido aí. Sim. Obrigado pela pergunta aí. Tá bem legal essa live. Ó, agora a gente vai rever, né, uma cena da novela Os Mutantes, inclusive com a Cláudia Alencar, que eu tive a oportunidade de conversar com ela, e uma coisa que ela falou que foi muito marcante para mim. Ela falou assim, infelizmente, não que seja o caso da maioria, mas ela falou que infelizmente ela não tinha o hábito de agradar as pessoas. E ela falou que por simplesmente fazer o trabalho dela, hoje ela tá fora da TV. Porque ela falou, se eu tivesse puxado o saco, eu continuaria na televisão. E ela falou que isso ficou muito claro durante a novela Os Mutantes, da Record TV. Então agora eu vou exibir, né, o último capítulo, né, você fez uma participação. E isso. Você comenta, né, como foi fazer essa cena. Tá. A cena foi na praia, no Rio de Janeiro. Memória fotográfica aí de novo. Exatamente. Aí eu sou um galanteador ali que vê a figura dela da praia e vai ali oferecer uma água de coco, e aí fazer alguma coisa. E o Thiago, né, que eu também tive a oportunidade de conversar, quebrando tabus, né? Porque aí é um homem se interessando por uma mulher mais velha, né? Então, realmente, sem tabu. Exatamente. Teve isso também, isso que você falou, eu percebi também na hora, quando eu fiquei sabendo tudo isso, todos esses detalhes ajudam para construir, ajuda no jeito, né? Se a mulher é mais velha, você vai dar ênfase, mas de forma minimalista ou detalhada, num jeito ali do personagem, um pouco mais tímido, né? Por exemplo, eu não queria fazer esse cara, sabe, esse cara que ia chegar e ser o cafajeste ali, até porque, então assim, eu fiz o cara que realmente
chegou porque olhou para aquela figura daquela mulher mais velha e se encantou mesmo e ofereceu uma água de coco, então pode perceber que tem uma certa timidez ali na relação, né? Uma certa de verdade, uma cumplicidade do personagem ali. Uma curiosidade legal também, que eu tinha acabado se eu não me engano, eu já tinha feito a novela Maria Esperança. Sim, exatamente, foi depois. Isso, e depois eu fiz algumas coisas na Record também, porque o Rancoleta, ele era do SBT na época, né? Aí ele foi para Record. E aí a Mônica Teixeira também, um beijão para ela, para o Rancoleta e tal, que me chamava bastante para fazer essas participações nas novelas da Record. Então essa participação foi bem bacana e foi legal porque foi o último capítulo ali para fechar. Exatamente, ou seja, a audiência lá na alturas. Eu falei, exatamente, aí eu falei, pô, eu queria fazer um super-herói. Será que eu vou voar com ela? Não vou ir para outro planeta. Você acabou de adiantar uma pergunta que a gente ia fazer. Dessa pesquisa que a gente faz, né, com esse grupo de 3.600 pessoas, todo mundo que fez alguma participação ou que participou da novela, né, dos Mutantes, a gente faz essa pergunta, né? Qual poder que ele gostaria de ter? Porque o Thiago estava muito criativo. Qualquer poder que você imaginasse, ele tinha inserido na novela, né? Quando a gente faz a pergunta, hoje, né, obviamente, seria o poder da cura, né, diante dessa pandemia, todo mundo queria ter o poder da Clarinha, né, de curar. Só que na época, eles escolheram outro poder. Eu vou esperar que você fale qual poder que você queria ter para falar qual que o público escolheu e as justificativos. Qual o poder dos mutantes que você gostaria de ter? Poder que eu gostaria de ter? Isso. Eu acho que... Se você quiser, eu posso te relembrar os principais, se você tiver em dúvida. Não, eu ia falar, eu acho que o poder da regeneração, assim, porque uma coisa assim, você não faz nada se você não tiver saúde na vida. Sim. Se você morrer, acabou. Então, assim, uma coisa, por exemplo, o Wolverine é um personagem que eu super gostaria de ser, porque o cara pode acontecer o que for, ele vai estar sempre vivo. Então, acho que esse poder da regeneração, de autocura, de não acontecer nada, é um poder que eu gostaria de ter. Boa, legal. Então, esse é o poder do personagem do Sérgio Malheiros, né? Tanto que tinha a questão do calcanhar de Aquiles, né? Tinha realmente essa questão. Você falou algo que foi interessante, que inclusive fizeram uma relação, né, entre o personagem que você acabou de falar, né, e o ator, que era o Hugh Grant, que foi um dos poucos heróis que não teve outro ator além dele. Todos os super-heróis ou do 007 tiveram vários. Aí brincavam, né, falando que era por causa da regeneração. Fizeram nesse link aí. E sobre o poder, você acha que o público escolheu qual poder de todos os mutantes? Vamos ver se você adivinha a vontade do público. Qual poder você acredita que a maioria escolheu? De todos os mutantes? Isso, de todos os mutantes. Qual o poder que você acha que eles escolheram? Quais eram os poderes, assim? Fala pra mim, você sabe? Claro, pra eu tentar adivinhar um. Sim, claro. Então, tinha o poder da supercomunicação, deles poderem acompanhar tudo o que estava acontecendo. Tinha o poder de ler a mente de outra pessoa, prever o futuro, voar, tinha o poder de se transformar em outra pessoa, tinha o poder de ficar invisível também, né, que era do mesmo mutante, e o de metralhar as pessoas através de um raio laser. Aí tinha Poltergeist, que era o da filha do Marcelo, vampirismo, mutantes, né, que seriam aí mais voltados para animais, né, lobos, lobisomens, homens-leões. Eu acho que de todos que você disse, assim, pelo menos o que mais me desperta assim, a curiosidade é o de ler mentes, né? Porque a gente sempre tem essa coisa, o ser humano, se você for ver, um ser humano sensível, todo ser humano tem o dom de fazer uma leitura completa do outro, né? Sim. Física, eu digo.
a experiência da vida te dá essa arma, entre aspas, de conseguir fazer uma leitura rápida da expressão corporal, da roupa, pelo tom da voz, pelo sotaque. Então, são detalhes que você, em uma conversa de 5 minutos, você já descobre muita coisa das pessoas. Mas tem uma coisa interessante, que se você trabalhar de forma, digamos, bem particular, assim, desenvolver, eu acho que a gente consegue, através da intuição, sabe? Coisas assim, você consegue não ler mentes, mas quando você se aproxima de uma pessoa e tem uma afinidade muito grande, você consegue saber o que ela está pensando no silêncio. Você entende o que eu estou falando? Sim, entendo sim. Sabe? Então acho que a gente tem esse poder de ler mentes, né? Claro que não nesse ponto de ouvir a voz, né? A pessoa está pensando, você está ouvindo a voz. Mas eu acredito que tem muitas pessoas, eu tenho medo de algumas pessoas, de conversar com algumas pessoas, porque tem pessoas que parecem que estão além da sua mente. Eu já conheci muitas pessoas, principalmente no meio artístico, onde a arte desenvolve muito esse sentido, que vai além do quinto sentido, do sexto sentido. Então a arte, ela te proporciona isso. Os artistas têm muito esse feeling de tanto observar e absorver coisas o tempo inteiro. A gente acaba virando um mutantezinho aí de elementes. Sei que você me entende. Legal. Então, eles escolheram o poder do metamorfo, da invisibilidade e de se transformar em outra pessoa. E a justificativa era muito engraçada. Por exemplo, os mais jovens era para pegar algum objeto sem ser visto. E os mais velhos era para entrar no vestuário feminino, para estar no local sem ser notado. Então a justificativa realmente era a parte mais engraçada. Esse era o poder que o pessoal queria ter. Muito bom. Entrar no banheiro feminino é ótimo, né? Essa daí foi a justificativa deles. É ótimo. Maravilha. Agora, né, a gente traz o curta-metragem, né, Café da Manhã. Ele tem cerca de 17 minutos, né? E assim, para quem quiser acompanhar, né, tá no canal, né, Arramori Filmes, lá no YouTube. É só acompanhar, né, clicar lá para poder acompanhar o canal. Eu vou exibir, né, aqui algumas cenas, enquanto isso você pode estar falando desse trabalho. Porque ele tem 17 minutos, porque assim, o pessoal acha que é um trabalho rápido, mas não. É um trabalho que realmente você constrói personagens, né? Tem questão do cenário e tem uma importância cara. Às vezes, um comercial, eu lembro, porque eu também trabalho com a parte de publicidade, você vai fotografar um pão ou um hambúrguer, você fica lá vendo o detalhe da faca, raspando a margarina, uma pinça para ajeitar um alface, um tomate. Então, se um comercial de 30 segundos dá trabalho, imagina um curta, né? Então, como você vai fazer Café da Manhã? Cara, foi demais. Vamos aqui primeiro falar do cara que estava envolvido, né? Não sei se você conhece o Felipe Barzinski. Não. Que é um diretor que trabalhou com o Rodrigo Santoro já. Enfim, se você colocar no Google, você vai ver que ele é um dos grandes diretores brasileiros. Ele não é famoso, mas se você colocar, você vai ver que ele já trabalhou com os melhores atores no Brasil. E ele estava envolvido nesse projeto como co-diretor. E eu lembro que me chamaram para fazer o teste desse filme, né, o Daniel, e aí eu fiz o teste também, muitos atores e tal. Foi na Escola São Paulo o teste, aqui na Augusta. E aí eu fiz o teste e peguei também. Sim. Quando eu recebi o roteiro, a gente tinha a gente não tinha um roteiro no teste, mas a gente tinha algumas coisas, algumas informações. Quando eu recebi o roteiro, eu falei, meu Deus do céu, cara, que presente. Porque, assim, um personagem... Eu não vou falar muito para as pessoas assistirem, tá? Para despertar curiosidade, mas é um personagem... ele tem um grau de loucura muito, muito elevado. A princípio ninguém percebe isso, porque eu tento fazer bem contido para que as pessoas não percebam.
houve um trabalho muito grande da minha parte para fazer essa construção interna. Não houve nem transformação externa, como eu já fiz personagens no cinema de transformar, de raspar cabelo, deixar a barba crescer, a unha, enfim, uma coisa loucura. Mas esse personagem, externamente, era eu, mas internamente era completamente outra pessoa, porque ele tinha, como eu disse, ele tinha distúrbios emocionais, ele era um psicopata, digamos assim, e eu não podia entregar isso no começo, então eu tinha que fazer um negócio mais contido e trabalhar muito no olhar isso, com essa atriz fantástica também, uma atriz francesa, eu não lembro o nome dela, mas que fala o português, mas, cara, foi um filme muito bacana. Um desafio nesse filme também grande para mim foi ficar nu, né? Exatamente, que era a pergunta que o pessoal tinha feito, né? Que eu ia perguntar depois do seu comentário, né? Que o que acontece? A gente estava falando, né? Que é muito estranho, porque o Brasil é um dos países, né? Que se você for pensar de uma forma geral, que é mais liberal em relação a muitas coisas. Tanto que eu sempre falo que a gente tem que respeitar, né, a cultura e a identidade do outro. E tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, quando você vai fazer um projeto, você tem que lembrar, imaginar, né, se preparar, que ele vai ser exibido em outros locais. Aí você pensa, será que isso vai ser bem aceito? Será que isso vai ser interessante? Por exemplo, vou colocar um exemplo aí. Na Índia, tem um animal que é sagrado. Então, se você tentar evitar usar aquele animal em determinado assunto ou de determinada forma, realmente você vai ver que vai valer a pena, entendeu? Você vai ver que realmente vai valer a pena. Então, a gente vai se programando, né? E uma coisa que a gente sempre brincou também foi fazer essas comparações. Por exemplo, no Clone, eu lembro até hoje, uma cena, né, que mostrava as culturas. Por exemplo, o brasileiro olhava o marroquino, né, que estava com aquela roupa grande, e falava, nossa, o cara é gay, tá usando vestido. Já o marroquino olhava pro brasileiro e falava, olha o tamanho do cara, é gay, parece mulher. Ou seja, os dois julgando os outros, né? E uma pergunta que fizeram referente a isso, né? Era como foi, né, fazer essa cena, realmente, como você falou, né, misturando a nudez. E se você acredita que de lá para cá, né, esse curta-metragem de 2012, né? A gente está em 2021, se quase 10 anos depois, se você acredita que o pessoal está aceitando com maior facilidade ou não, continua um país, entre aspas, machista. Tá. Bom, primeiro, fazer nu, né, para mim, sempre foi um desafio, trabalhar o nu. Mas, assim, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, eu só vou fazer nu se realmente o trabalho for um trabalho sério. Se realmente atrás desse nu tiver algo muito mais além do que só mostrar o corpo ou mostrar a bunda, esse tipo de coisa. Ou a silhueta, o que seja, né? Porque às vezes tem trabalhos que você tá nu, mostra a silhueta, às vezes tem trabalho que mostra mais o corpo, mas o que acontece? Então, mas como eu sempre fui um ator de aceitar desafios, eu sempre gostei dos desafios, eu falei, se um dia acontecer e for uma coisa legal, eu vou fazer. Então surgiu para fazer, eles me deixaram muito tranquilos, que isso é uma das coisas muito importantes. Então era uma equipe muito bacana, que me deixou tranquilo, os caras todo mundo super profissional, né? É óbvio que ali tinha também, tem uma hora que eu tô sem cueca ali, parece que eu tô com tapa-sexo, tem uma câmera que tá de frente, então como você tá sozinho em casa, a gente anda pelado, né? Exatamente. E esse personagem... a maioria das pessoas tem realmente essa questão de ficar né, você fica ali. E aí, então, era uma das coisas que o personagem fez no filme, andar pelado, com tapa-sexo ali, eu tava com tapa-sexo, mas eu não tive problema, assim, confesso que para mim foi super tranquilo, justamente porque todo mundo estava muito conectado e todo mundo me deixou super tranquilo para fazer, o projeto era muito bom, então, para mim foi muito fácil fazer isso. Assim, eu achei que fosse ser mais difícil, sabe? Mas tem uma hora que você nem se percebe nu. Né?
Sim. E outra coisa também, né, que muita gente fala, nossa, mas será que não aconteceu nada mesmo na cena? Gente, eu conversei com vários atores que também tiveram cenas com nudez, né? E eles falaram, olha, não vou falar, confortável não é. Só que a equipe deixa a gente o mais calmo possível. Aí é igual você falou, né? Por exemplo, você tá lá numa cena, tem dezenas e dezenas de pessoas te acompanhando naquele momento. Daí o ambiente tá frio, né? Tá frio e tem pessoas olhando. É óbvio que você não vai conseguir fazer nada, você vai se concentrar. Eles acham que a pessoa consegue pensar em algo voltado para o ato sexual, entendeu? A primeira coisa que passa pela cabeça dele, eu falo, não, gente, é profissional, é igual questão de beijo. O ator não vai chegar lá com a língua dentro da boca da mulher, entendeu? E muita gente não acredita, né? Acha que isso de fato acontece, não acontece. Só, O nome fala, só uma coisa aqui, ó. Só um detalhe, o diretor, né, o produtor, o diretor que fez o filme comigo, ele entrou aqui na live, é o Daniel Virman. Ele está aqui, então, ele está assistindo aqui também. Fala aí, Dani, tudo bem? Tá mostrando o filme aqui. Mas então, aí, para mim foi super fácil fazer. E foi, como eu disse, foi um grande presente como ator receber esse trabalho. Mais uma vez, eu aprendi demais, porque da minha parte houve construção, e como eu disse, a direção foi fantástico, o Daniel e todo mundo ali. Sim. Sabia muito o que estava fazendo, sabia muito o que eles queriam, né? Então foi super bacana. Já o que você perguntou, qual foi a segunda pergunta? Então, eles perguntaram, né, a primeira pergunta que eles falaram, né, se realmente era uma cena complicada de fazer e se você acredita que o Brasil, né, 10 anos depois, continua um país machista, né, sobre essa questão de peito e bunda, se eles estão aceitando de uma forma melhor, se você acredita, né, que o país ainda está machista. Depois de 10 anos? Hoje. Exatamente, hoje. Porque no caso, curta-metragem é de 2012, né, a gente está em 2021, quase 10 anos depois, né? Se você acredita que as coisas mudaram ou não, estão iguais. Não. Estão iguais. Eu acho que o Brasil, culturalmente falando, sempre foi não só machista, mas preconceituoso também, no sentido de julgar, né? O povo, infelizmente, o povo brasileiro, né, não gosto de entrar nesse contexto político, social, mas por causa dessa política, o povo brasileiro tem uma certa ignorância cultural, a maioria, né? E quando vê algo fora da caixa ou algo diferente, com certeza vai ter julgamento de qualquer que seja o lado, de qualquer que seja enfim, a ideologia, seja daqui, dali. Então, assim, como eu estou há 22 anos na estrada e eu sempre fiz isso, então, para mim, eu sempre tirei de letra esse tipo de coisa. Por exemplo, eu já fiz uma campanha anti-homofobia, eu já fiz uma campanha, eu sou heterossexual, mas eu já fiz uma campanha contra a homofobia, só que numa época onde ainda não tinha essa briga política, não tinha esses dois lados. Então, para mim foi legal fazer, porque eu sempre tive muitos amigos homossexuais, e quando me fizeram o convite para fazer esse trabalho, eu aceitei na hora, sabe? Porque é uma coisa que eu, como artista, eu tenho a força de poder tentar mudar um pouquinho, sair da minha bolhazinha e tentar mudar um pouquinho, sabe? Exatamente. Então, eu vou até colocar aqui a imagem dessa campanha, foi uma campanha bem legal, envolvendo vários e vários artistas. Isso. Deixa eu até colocar aqui a imagem. Não só a campanha fotográfica, como a campanha também teve um filme também. Eu fiz um filme publicitário e também a campanha. Sim. Essa campanha fotográfica estava o Caco Ciocler, estava aquele ator que fez o par romântico do Rodrigo Santoro no Carandiru. Sim. Eu esqueci o nome dele. E grandes outros nomes da arte, assim como entre diretores, produtores, fotógrafos, atores, atrizes. E tinha uma conotação assim de você reaproximar o lado humano, humanizar a relação. Não tinha nada de homossexual, sabe? Não era uma campanha homossexual. Era uma campanha onde as pessoas precisavam também quebrar um pouquinho desse preconceito. E eu acho legal, porque sim, o Brasil é um país machista.
O Brasil é um país preconceituoso. E mesmo fazendo esse pouquinho, já é difícil de quebrar isso. E para a arte, para o artista, quanto mais você batalha isso, eu acho que é melhor para todo mundo, sabe? O preconceito, independente se é com os homossexuais, se é com os héteros, se é com gordo, se é com não sei o quê, se é com ator, independente com que seja, o preconceito é uma coisa Algero Camilo, assim, ó, tá vendo? O Caxiocla. Exatamente, eu coloquei aqui para o pessoal poder acompanhar, ó, aqui na campanha, inclusive com a que você comentou, ó, Liberdade na Vida e na Arte, né? Aqui é o Caco Ciocler e o Gero Camilo. Gero Camilo. Que você não se recordou, né? Bom, aqui a gente está com o Gustavo Haddad também. É o Gustavo Haddad e o Kiko Bertolini. Só gente fodida do meio, assim. Gente. Agora, Odara Carvalho e Érica Puga. Aline Fanjou e Camila Biondan. O Ari França e Igor Angel Corte. Aí, né, a sua participação. Com o Rui. Exatamente, Rui Filho, né, e Ricardo Ramori. Ou seja, realmente, igual você falou, né, é essa questão de proteção e apoio. Tanto que eu lembro que teve uma campanha que para mim foi sensacional, que falava: eu não preciso ser homossexual para apoiar um homossexual. Eu não preciso ser negro para ajudar um negro. Para ajudar. É realmente isso, a mensagem é essa. O que atrapalhou tudo isso, como eu disse, na época não tinha... foi a política. Né? A política, quando se envolve nas coisas, estraga tudo. Então, hoje em dia, por exemplo, infelizmente eu não faria. Porque se você faz uma coisa dessa, ao invés de me chamarem de gay, vão me chamar de esquerdista. Você entendeu? Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, tem é uma isso. coisa que não dá mais para você tentar ajudar no sentido amplo da palavra. O que eu faço? Eu ajudo no sentido micro, ao invés de ser no macro, no meu dia a dia, numa live dessa, onde você abre para mil pessoas, e dezenas e centenas e milhares de pessoas que vão ver essa live, e a importância de passar esse recado. Então, as pessoas estão ouvindo. Então, gente, vamos ter, né, mais amor no coração mesmo, cada um na sua. Foi o que você falou, você não precisa ser homossexual para defender o homossexual, você não precisa ser negro para defender o negro, você não precisa... Enfim, você pode fazer a sua parte. Se você tem preconceito, deixando o preconceito de lado e trabalhando isso em você. Sabe? Assumindo e trabalhando isso em você o tempo inteiro, seja nos preconceitos, seja nos sentimentos, nas sensações mais intrínsecas do lado negativo que a gente tem. Assumir e trabalhar o tempo inteiro isso. E não julgar, né? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E, infelizmente, nessa questão da política, ela tomou rumos aí que a gente realmente não esperava, né? Mas, enfim, não é o caso a gente comentar nessa questão da política agora. Mas concordo com tudo que você falou e assino embaixo. Outra novela, né, que você também fez uma participação, né? Dessa vez o veterinário, foi Vidas em Jogo, da Record TV, né? Isso. A gente vai ver uma cena com o André Mauro, né? Novela da Cristiane Friedman, onde você cuidava de um cachorro. Salvava o Zé, né, um cachorrinho. O Zé. Só que o pessoal brincava, né, que você proibia ele de comer, né, algum tipo de comida. Você lembra o que você proibia? Não, ele queria dar angu pro cachorro. Exatamente. Aí você falava, vai dar angu em outro local, comigo não. Não pode dar angu pro cachorro, pelo amor de Deus, né? O Zé tá sofrendo de alguma coisa aqui que eu falo, não lembro o nome técnico, mas de estar convalescendo de uma cirurgia, não pode dar angu pro cachorro. Você tá de sacanagem, imagina. Aí ele queria dar angu pro cachorro. Não pode dar angu pro cachorro. Exatamente, tá convalescendo de uma cirurgia. Rapaz, sua memória é muito boa. Agora, depois dessa, vou ter que perguntar. Você lembra de algum erro de gravação na novela Maria Esperança? Porque parece que você realmente tem todos os textos. Puta, um monte, cara. Nossa, um monte. A gente sempre estava muito focado no que estava acontecendo ali, né? Mas, assim, de você tá dando texto assim, e de repente o negócio apaga da sua mente, você fica... Sabe, Kill? Sim, sim. Que você tá aqui
e aí você tá falando com a personagem, então você esqueceu. Mas pode ser que venha. Mas então você fica olhando para ela. Se demorar muito, corta e faz de novo. Mas aconteceu muitas vezes isso, aconteceu de tinham cenas muito complexas, assim, por exemplo, cenas longas onde a Bárbara ali, a Maria Esperança estava na mesa e eu servi o café da manhã para ela como um gesto daqueles gestos clownescos, assim, uma coisa e tal, e aí eu pegava o café e andava na mesa, não sei o quê. Teve uma primeira cena, o café caiu. Então, assim, tem coisas que acontecem que realmente na hora é muito engraçado. Não foi uma vez, não, foram várias vezes. Acontece, né? Não dá para ter o controle de tudo, porque você tem que fazer uma cena onde você passa pela mesa. Cada marcação é uma fala, cada marcação é uma fala e uma ação, e você tem que se preocupar muita informação e às vezes acontece o erro, às vezes acontece de você tropeçar, enfim. Então aconteceu bastante. Ah, tá respondido então. Tá respondido. Bom, agora a gente vai para a última participação em novelas, né? Novela Balacobaco. Também da Record TV, né? Dessa vez escrita pela Gisele Joras. Uma cena com a Juliana Silveira e a Thaís Pacholec. Isso. Foi uma ação muito rápida, né? Foi uma participação. Eu estava lá no Rio, me ligaram perguntando se eu queria fazer, e como eu já estava lá no Rio, eu falei, não, faço com certeza. Mas foi uma coisa... Saudade de no Rio. Eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, né? Sim. E lá sempre aconteciam muitas participações, assim. Teve até um momento que eu não pude mais fazer, né, contar. Muitas pessoas não sabem disso, mas eu parei de fazer. Muitas pessoas me perguntam por que eu parei de fazer novela, né? Então, teve um momento na minha vida onde as coisas mudaram muito, onde meu pai... Eu estava morando no Rio de Janeiro, morava lá para conseguir... Então, as coisas estavam acontecendo. De repente, o meu pai faleceu, a minha filha nasceu aqui em São Paulo, e aí minha mãe ficou doente, e aí tive que vir para São Paulo, e aí minha vida recomeçou do zero de novo, porque eu não pude voltar para o Rio. E você aqui em São Paulo, é difícil você fazer... Ah, Ricardo, quer fazer uma participação? Pô, mas eu estou em São Paulo. Vale a pena, né? Se for uma coisa grande. Então, assim, eu comecei a recusar muitas participações. E junto com isso, eu comecei a fazer cinema, estudar cinema aqui em São Paulo, né? Na AIC, na Academia Internacional de Cinema, porque eu comecei a fazer estágio numa produtora, comecei a fazer câmera, comecei a fazer produção, comecei a fazer não sei o quê. Eu falei, bom, já que eu estou nessa também, eu vou estudar. Então aí eu parei de trabalhar como ator em novela, mas eu sempre fiz coisas pequenas, assim, nos bastidores, como ator e tal. Nunca deixei de ser ator, né? Sim. E se eu não me engano foi isso mesmo, essa foi a última. Foi a última novela, se eu não me engano. Não, o que você falou faz todo sentido. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar, né, com o ator Danilo Sacramento. Ele falou que é justamente assim. Ele falou que um dia estava na fila do mercado, né, falaram, a gente está gravando agora uma novela aqui, tem uma cena de um sequestrador, você nem precisa aparecer, só para colocar uma máscara. Tem como você fazer? Ele tem como. Ele saiu do supermercado e em 30 minutos estava no estúdio. Então, realmente, às vezes, é nesse ritmo acelerado mesmo. Exatamente. E aí você pesa, né? Você fala, bom, se vocês pagarem X, tem como fazer. Porque eu estou em São Paulo, vou deixar tudo aqui para ir. Agora eu estou com uma filha, agora eu estou com uma mãe doente, agora eu estou trabalhando outras coisas. Aí, não tem, Ricardo, não tem porque é isso. Eu falo, então me desculpe, não tem como. Aí você vai recusando, aí eles não chamam mais, né? Sim. Porque você já está numa outra vida. E foi isso que aconteceu. Bom, agora a gente traz o filme, né, Atração de Risco. Inclusive, ele está disponível na Amazon. Quem quiser assistir, está lá na Amazon. Isso. Vou colocar aqui o trailer para o pessoal acompanhar.
Filme do meu amigo, o grande cineasta Renato Siqueira, inclusive estamos filmando Ah, muito bom. Conspiração Fatal também dele, que vai sair esse ano, até o final do ano sai. Meu personagem é bem maior, bem mais complexo, muitas coisas legais. A gente está no meio do processo de filmagem. Esse foi um filme, Atração de Risco, que eu fiz uma participação, onde eu era um dentista. Foi legal também, porque o personagem ele traz uma virada no filme, no meio do filme, onde atropela a esposa do Miguel Nader, sem querer. O cara está dirigindo ali e atropela a esposa dele, onde a mulher está com a arma na mão, assim, apontando o personagem do Renato e tal. E nesse momento, eu estou no telefone falando com a mulher aqui dirigindo, e aí eu atropelo a mulher. Enfim, acontece um monte de coisa. Assistam o filme Atração de Risco. Tá no catálogo da Amazon Prime. Isso, exatamente. E aí eu tô lá no meu consultório, o Miguel aparece aí nessa cena, ó, perguntando daquele tamanho, né? O cara entra falando, oi aí, mano, não sei o quê. Então, eu tinha que mostrar um certo cagaço ali, né? Não dava pra eu chegar e falar, sabe, tá aqui, não dava pra interpretar desse jeito. Você tinha que olhar pro cara, entrar no seu consultório e falar, porra, o cara falou, ó, você atropelou minha mulher. E aí? Cadê as fotos? Cadê não sei se aí, que você... Aí eu falo, não, cara, calma. Tinha no local do acidente ali, tinha alguma, né, tem umas fotos, se você quiser dar uma olhada nas fotos. Então, foi uma participação rápida também, mas foi bem legal fazer. E aí, agora, engatando nesse filme, assim, a gente está gravando um filme, para quem quiser saber, tiver curiosidade, no meu perfil na Ramori Filmes, tem muitas coisas que eu estou postando ali de making off. A gente está gravando, o meu personagem é o Davi Martins. O filme chama Conspiração Fatal. Eu faço junto com a Aline Mineiro, uma ótima atriz também. Então a gente está no processo de filmagem. Agora com o Covid vai dar uma pausa de 2 semanas. A gente está esperando, porque a gente vai gravar numa empresa, a gente não sabe se essa empresa vai liberar agora nessa época para a gente continuar filmando, que a gente já filmaria agora essa semana. Sim. Então acho que vai demorar um pouco mais. Então isso vai atrasar um pouco o processo do filme, mas ele está em andamento, as filmagens, e vai ser bem legal também. Renato Siqueira é o diretor do filme, Beto, o Beto é o diretor de fotografia. Muito bom, vem novidade Nesse por filme aí. tem o Jacaré, nesse filme tem o Léo Dias, tem o Miguel Nader, tem o Jacaré Banguela também. Tem algumas pessoas, tem a Aline Mineiro também, que está nesse filme. Muito Filme bom. bem Aí, galera, bacana. acompanhe, hein? Catálogo da Amazon Prime. Bom, o pessoal lembrou de mais uma campanha, dessa vez da Samsung, né? E voltada pro lado de humor. Vamos ver como foi esse comercial? Esse comercial tiveram várias histórias que eram assim, era um casal, um filho, né, como vocês podem ver. Então contava, sabe essas histórias cotidianas de casal, onde coisas engraçadas acontecem na vida de um casal. Então abordava muito esses assuntos, eram quadros, esquetes assim, engraçadas. Eu acho que essa é uma delas, mas se não me engano, foram 8 esquetes que a gente fez, cada uma de um jeito e tal. Então essa aí era uma delas. Foi bem legal, foi bem bacana, foi tudo muito bom. Sim. A grana foi ótima, a campanha foi ótima. Essa atriz também é muito, muito engraçada, legal trabalhar Campanha com da ela. Samsung. A campanha depois dessa eu ainda engatei uma outra campanha da Samsung, que aí já não tinha fala, mas era uma coisa bem grandiosa também. É legal esses trabalhos que você vai conhecendo pessoas e vai fazendo mais trabalhos, né? Exatamente, é assim mesmo. Uma coisa puxa a outra, né? Então, como eu falei, né? A gente colocou aqui num clipe, né? Tem em torno de 2 minutos e 45 segundos, que tem, né? Aí sim, tudo que a gente falou até agora, né? Sobre nova direção, a diarista, comercial da Sorriso, entre tantos outros, né? Antes de eu exibir esse comercial, o que o pessoal pediu, né? Que você indicasse 3 atores ou atrizes, você que escolhe,
para que eles tenham essa mesma experiência que você teve de rever e comentar os trabalhos. Aí, no caso, quais são os 3 nomes que você acredita que se encaixam nesse projeto, para que eles possam rever e comentar os trabalhos? No seu projeto, Para participar da live, que você para acredita que participar da live. você acredita que eles vão gostar de rever e comentar os Você já fez trabalhos? com 70, né, cara? Sim. Vamos lá, se algum não tiver feito, a gente vai trocando até chegar nos 3. Sei que Eu tá. acho que assim, ó, eu vou falar de amigos meus, colegas, Sim, que eu conheço e convivi, tá? sim, Então eu vou lembrar de 2 aqui, homens. Um é o Ricardo Tosi, sim. tá? Que é uma pessoa super acessível, uma pessoa super legal, é um bom ator. Você conhece o Ricardo Tosi? Conheço, conheço. Eu não sei se você já fez com ele, mas a outra pessoa é o Ainda Marcos. não. Já tem um nome, ainda não. O outro ator é o Marcos Pitombo, Boa. Também não que é fiz um cara ainda, também que 2. trabalhou muito na Record, fez muitas coisas na Record e na Globo também. A gente fez oficina junto, a gente começou junto. Olha que legal. É, Já falou 2, ó. Tá andando bem. Falta mais um. Isso. E aí, deixa eu Pode ver. ser, pode ser mulher também, você que escolhe. Sim, sim. Ah, deixa eu pensar. Mulher. Você já fez com a Bárbara? Ainda não, pronto. Faz com a Bárbara. Pronto. A Bárbara Paz é, Você pode repetir o nome dos 3 para eu colocar no teaser? claro, o Ricardo Tosi, o Marcos Pitombo e a Bárbara Paz. Que já Perfeito, que vou está entrar o em Eduardo contato. aqui, nada mais justo do que a Maria Esperança Perfeito, fazer vou uma entrar em live com contato você. com os 3. Perfeito, vou entrar em contato com os 3 então. Agora vamos encerrar vendo aí o clipe dos seus trabalhos. Boa. Esse é um clipe de algumas coisas que eu fiz. Olha lá, a cena da Marília Pera. Sim. Para quem não conhece, né, tem até um termo técnico, né, que é o videobook. Antes era em DVD, Isso. hoje a gente tem no pendrive, É, no HD. é. Estão ficando Isso aí velho. a gente editava na unha. Ó, o comercial com a Carolina Dickman. Participação na sobre nova direção. Comercial. Eu fiz muita publicidade, cara. Eu fiz, mas assim, demais. Assim. Eu ganhei Nossa, eu muito dinheiro. conversei com o Gustavo Vab, né, que também fez novelas no SBT. Ele falou que chegou a protagonizar mais de 300 campanhas. É muita coisa. É, não cheguei a fazer 300, mas eu fiz umas 150, Muita coisa. sabe? Tipo, é bastante coisa. É bastante coisa. E eu vim de uma época que ganhava muito dinheiro, sabe? Na minha época, quando eu comecei a fazer, era muito dinheiro. Tanto é que eu saí de casa com 17 anos para morar sozinho, porque eu estava rico. Tinha essa É independência verdade. financeira. Eu pegava, e assim, não estou brincando, todo teste que eu fazia eu pegava. E era assim, comecei a 5, 10, 15, 20, 30 mil. E assim, num ano eu era o ator modelo na equipe que mais ganhei, assim. Aí depois eu fui para Ford Models, mas eu fui algum tempo da equipe e tal. Então, assim, eu fiz muita publicidade de campanha, assim. Teve uma da Leves também que eu fiz mundial. Sim. Publicidade, outdoor. Teve uma época que tinha... Se olhava para a cidade, tinha 7 campanhas de 7 campanhas diferentes de outdoor meu, assim, dentro da televisão, fora da televisão. E antes de fazer novela, eu já fazia... dentro de onde eu vivia, convivia, eu já era famoso. Né? Porque, claro que as pessoas não vão reconhecer na rua quando você faz publicidade. A não ser que você faça um comercial muito marcante, né? Sim. Mas os seus foram lembrados. Foram lembrados, graças a Deus. Graças a Deus, viu, Luciano? Foi uma pessoa muito
muito iluminada nesse sentido, sabe? Tudo que eu fiz, assim, eu dei o meu melhor, as coisas foram aconteceram muito rápido, deram certo, eu trabalhei com os melhores, eu, por exemplo, né, um exemplo é da novela Maria Esperança, eu estive num patamar onde todos os atores querem estar, que é protagonizar uma novela numa grande emissora, sabe? Então, tudo por onde eu passei, e agora como diretor também, eu sempre fui muito bem sucedido, sabe? Mas como eu tenho na minha vida uma coisa de ciclos, de mudar, de estar sempre de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos mudando as coisas, então eu não consegui ser só ator. Eu não sei se isso me prejudicou ou não, mas me tirou um pouco o foco e eu comecei a fazer outras coisas. Então, mas hoje eu quero retomar esse lado. Inclusive, eu quero contar também uma novidade. Eu vou fazer, até falei com um fotógrafo, ele falou que poderia dizer. Eu não sei se você conhece o Fernando Torquato. Conheço. É um grande amigo meu. Tipo, em 1997, ele olhou um Composite 1000. O Composite 1000 tinha feito uma campanha da Hugo Boss. Ele olhou a foto assim e falou: eu quero esse modelo, esse. Aí eu conheci ele ali, e ali a gente trilhou um caminho profissional muito legal, porque ele conhece muitas pessoas. E eu vou fazer um ensaio fotográfico agora com ele, que eu estou preparado, estou sarado, estou fibrado. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer um ensaio com ele fotográfico, justamente para retomar esse lado de ator. Eu já falei com alguns produtores, com algumas emissoras aí, vamos ver o que acontece. Eu vou fazer esse ensaio fotográfico junto com o Fernando, que é um grande fotógrafo. Ele vai com certeza tirar o melhor de mim, porque ele é ótimo. E a partir desse ensaio, junto com tudo que eu estou fazendo em volta, cinema, filme que vai estrear, nesse filme que eu estou fazendo está o Murilo Couto, está o Léo Lins, a Aline Mineiro também, você pode pesquisar, ela também é muito conhecida, muito famosa artística, de celebridades e tal, uma ótima atriz. Então, assim, eu estou trabalhando o meio de campo para voltar e agora focar e voltar a trabalhar como ator e vim com tudo aí. Sim, eu vou agora colocar aqui o que a Eliana, que está na live, colocou, eu concordo com ela, que a gente está vendo, né, que infelizmente o mundo das artes, né, cinema, teatro, televisão, não está sendo valorizado, né, ainda mais nesse momento. E a gente sabe que quando as coisas, né, se encaixarem, né, até lá vai ser uma das últimas que vai voltar ao normal e ter, né, o valor devido. Ela colocou aqui, o que seria da gente se não fosse esse mundo das artes? Pena que não está sendo valorizado como deveria ser. E realmente, vamos parar para pensar, gente, nessa quarentena, nessa pandemia, a gente realmente em casa. Imagina a gente sem poder ler um livro, sem poder ver um filme, uma boa série, uma novela, seria infinitamente pior. Então, realmente, nesse sentido, a arte ajuda muito, né? Nesse momento de clausuramento. Sair de um lugar, estando em casa, você conhecer outros locais, né? Mergulhar, conhecer novas histórias. Realmente não tem como imaginar, né, esse período sem isso. Definitivamente não tem. E eu acho que nesse momento, já que você tocou no assunto, eu vou tentar falar rapidamente aqui. Eu acho que o governo, o Estado, deveria, ao invés de colocar agentes de segurança atrás das pessoas, deveria colocar agentes da saúde, informando as pessoas e agentes da educação e da cultura e da saúde, não agentes de segurança fechando coisa e tal. Eu acho que devia ter mais informação, devia ter mais para as pessoas terem um pouco menos de medo do que está acontecendo, mais informação, se exercitar um pouco mais, saber que, claro, é uma pandemia, mas, gente, ficar dentro de casa é pior, enclausurado dentro de casa é pior. Então, assim, o entretenimento dentro de casa é bom, mas junto com isso, o esporte, o lazer com segurança, com máscara. Deu uma travada, vamos aguardar voltar. O Instagram não tinha aprontado nada até agora, voltou. Eu tava falando, né, que deu uma travadinha, mas que já voltou. Se fosse em outros momentos, iam falar que era censura. Caramba! Porra, ditadura militar aqui! Entrando em casa, meu Deus do céu!
Não, ainda bem que eu tenho na família, eu tenho militar, tenho tudo, então eu tô protegido, tá tudo bem. Não, pode falar. Quando você ia falando, o sinal cortou, né? Ficou Não, travado. então Pode aí falar. eu acho que deveria ter mais informação para as pessoas de entretenimento, de cultura, junto com a saúde, informar as pessoas de que, claro, estamos numa pandemia, mas ao invés de colocar medo, informar que é uma pandemia, mas, gente, vamos tomar um sol na cara, vamos se exercitar dentro de casa. Como é que se exercita dentro de casa? O governo podia fazer uma campanha junto com os educadores físicos, ao invés de ficar só, coloquem máscara, não saiam na rua, não sei o quê. Não, você está dentro de casa, vamos então, a cultura, vamos investir mais em cultura para colocar filmes, porque você pode ter certeza que vai ficar o ano inteiro essa bosta. Entendeu? Então, assim, eles poderiam investir mais na cultura e na informação do esporte, da educação física, profissionais gabaritados informando através do veículo de comunicação maior que tem, sempre vai ser a televisão. E é isso, não tem. Não tem. E aí eu fico aqui no meu Instagram tentando ajudar as pessoas, incentivando as pessoas a treinarem, a se alimentarem. Eu fico louco com isso, entendeu? Sim, Porque inclusive uma pergunta que o pessoal ia fazer, né? Uma pergunta de um grupo, de Brasília, né? Foi encaminhada pelo Gustavo, e eles falaram, né? Como que você decidiu realmente mudar o seu corpo, né? Porque o que acontece, na maioria das pessoas, eles se cuidam, vamos colocar aí, uma média, né? Não que seja algo que claro. todo mundo faz, mas uma média, que dos 16 aos 30, 32, as pessoas se cuidam. Aí depois disso ficam desleixados, aí começa a beber, vem aquela pancinha, aí pronto, Sim. nunca mais cuida do corpo, né? Aí eles falaram, né, que em qual momento você decidiu, né, realmente mudar o seu corpo, ter hábitos de vida mais saudáveis. Bom, deu uma travadinha. Voltou. Você me escutou? Travou de novo? Eles perguntaram, né, em qual É, momento você decidiu, né, mudar o corpo, ter esses hábitos de vida mais saudáveis. claro. Eu sempre fui apaixonado, ficcionado por esporte. Sempre fiz artes marciais, quase todas elas. E só que assim, eu, eu, eu sempre cuidei do meu corpo. Teve uma época que eu deixei de cuidar do corpo, foi nessa transição, nessa mudança, onde eu vim para São Paulo e muita coisa aconteceu, eu dei uma desleixada. E aí eu resolvi, 4 anos atrás, infelizmente, eu fumava, eu parei de fumar, parei de beber socialmente. Eu nunca fui de beber, mas eu parei de beber socialmente. Comecei a ter uma vida, reiniciei por uma vida mais saudável, sem pensar na parte estética. Falei, agora eu quero ter uma vida mais saudável, me alimentar direito, tomar muita água. Vamos tomar muita água, gente, isso é importante. Nosso corpo, 70% é feito de Exatamente, água. O 70% planeta, composto de 70%, água. nós somos como o planeta. O planeta Terra, na verdade, deveria chamar planeta água. E nós somos 70% de água. A água é muito importante. Aí teve uma época que eu falei, agora é o seguinte, estou fazendo 40 anos, isso foi no começo do ano passado, eu falei, eu vou no nutrólogo e vou levar a sério o negócio. Comecei a fazer um negócio a sério. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei, para você ter da minha personalidade, quando eu comecei, tudo certinho, alimentação, suplementação, tudo certinho, nutrólogo, já sabia tudo o que ia fazer, começa a pandemia. Sim. Aí o que eu faço? Bom, academia fechou, vamos pro parque. Aí parque, fecha o parque. Bom, parque fechou, vamos comprar os pesos. Comprei o peso para trazer para casa. Vamos fazer em casa. Aí me dá um problema no ciático. Trava minha perna direita. Aí eu falei, vamos fazer sentado. E quanto mais problemas tinham ano passado, que eu decidi que ia mudar, mais eu ia para cima. Mesmo com as limitações que aconteceram na minha vida e ninguém sabe, todo mundo acha que tudo é fácil e tal, né? Mas, porra, cara, requer muita determinação, muita paciência, muito foco, disciplina, resiliência,
trabalhar muito o estado emocional, para chegar num patamar no estado físico, é uma consequência de tudo que eu passei. Então, pra você ter uma ideia, eu não conseguia movimentar a coluna, eu fazia os exercícios sentados com a coluna ereta. Foi aí que eu aprendi a fortalecer mais o abdômen, porque eu comecei a ir num quiropraxista e ele começou a me ensinar a trabalhar mais essas partes do core. E aí eu falei, bom, aí melhorou. Quando melhorou, o ciático, as academias voltaram a abrir, aí eu fui com tudo para cima. Aí, coincidentemente, surgiu o filme, o convite para fazer o filme, e nesse filme eu também vou estar pelado. Eu vou estar pelado não, mas eu vou fazer uma cena onde eu tô com a Aline no chuveiro, tomando um banho com ela. Então, como eu vi que tinha uma cena íntima, né? Quente. Uma cena um pouco mais íntima, onde eu tô ali, o Davi Martins junto com a Juliana Martins, que é minha esposa no filme, dos personagens saem da sala e sobem ali, e tem uma cena de amor no chuveiro e tal. Então, quando eu falei, bom, eu já tô trabalhando, vou trabalhar mais. E aí, o lance do ensaio fotográfico também, eu falei, vou trabalhar mais. Então, tudo isso me incentivou, inclusive o Covid, a estar agora com o corpo do jeito que eu tô. Porque eu tô com 41 anos e eu tô com um corpo melhor do que quando eu tinha 17 anos. E é isso que eu vou mostrar no ensaio fotográfico para todo mundo. E foi o que eu estava falando agora, né? Do pessoal se cuidar dos 16 aos 32 e depois esquecer. Mas não, tanto que usam muito isso, né? Com a questão de quando vai ter uma reeducação alimentar. Que eles falam, cara, não é um regime, é dieta. Porque um regime você vai fazer por um período e depois você vai voltar. Dieta é estilo de vida. Então, se você manter isso, você vai ter uma vida, né? Boa e saudável. Lifestyle. É isso aí. Não é alimentação, é nutrição. Né? Você come para se nutrir, não para se alimentar. É claro que tem momentos que eu peço um hambúrguer, mas aí eu não vou pedir aquele hambúrguer recheado com cheddar. Né? Eu vou pedir um hambúrguer mais simples, pizza. Aí você tem a opção, em vez de comer 4 pedaços, você come 2 pedaços. Tem uma pizza muito boa aqui em Moema, você pede com mais frango, a massa é um pouco mais fina. De 10 em 10 dias rola de você dar uma... Quando você está mais seco, mais sem gordura no corpo, você pode dar uma extrapoladinha aqui e ali. É até bom, porque você... O dia do lixo, você aumenta joga insulina no corpo, isso reaviva, né, te dá mais força, te dá mais pump, te dá mais saúde até, né? Porque ficar muito tempo fazendo dieta faz mal também, né? Você tem que dar uma... Tem que dar uma... Senão a mente também, né? Equilíbrio, né? A palavra é essa, equilíbrio. Bom, agora, né, a penúltima pergunta é a pergunta da Flávia, de Santa Catarina, né? Ela mandou mensagem de Camboriú, em Santa Catarina. Qual foi a pergunta que ela fez? Qual programa de televisão, pode ser qualquer um documentário, uma novela, uma série, ou até mesmo um filme, que você assistiu e falou, eu tinha que ter feito isso, era para eu estar lá? Um documentário, um filme, uma série, um programa de televisão, qualquer um. Qual desses? Pode ser qualquer um desses. Pode ser uma novela, um filme, um documentário. Que eu queria ter feito o personagem? Exatamente, que você falou. Tinha que estar lá. Por que eu não fiz? Bom, eu gosto dos clássicos, assim. Então, se eu for te falar um clássico, eu estou numa fase onde eu quero trabalhar muito coisas difíceis como ator. Eu sinto que eu estou preparado para receber papéis difíceis. Eu estou preparado. Eu já tenho vivência e estou com isso bem aflorado, assim. Então, por exemplo, o primeiro ator que me vem na mente e o primeiro filme que me vem na mente quando se trata de coisas boas, até por ter 41 anos e gostar dos filmes mais clássicos, é o Jack Nicholson, né, no The Shining. Aquele personagem é pro ator é um presente, cara. Fazer um personagem daquele, assim, aquele nível de loucura. Eu imagino não. Eu acompanhei, eu sei como foi o trabalho do Jack Nicholson nos bastidores. Eu já vi tudo que você pode imaginar do cara trabalhando dentro da loucura dele ali e tal, junto com o diretor, né? Com o Kubrick, que eu sou fã também, que é um diretor para mim que é um dos
com diretores mais consagrados e geniais de todos os tempos. Então, para mim, é esse. The Shining com Jack Nicholson. Eu adoraria fazer um cara doido, assim, né? Trazer isso no olhar, trazer em gestos pequenos, assim, né? Levar para o cinema isso. Ia ser fantástico. Ah, perfeito, está respondido. E a última pergunta agora, né? A gente já falou, né, sobre isso durante toda a live, mas só para deixar, como o pessoal fala, né, amarrado e resumido para quem está entrando agora ou para quem gostaria de ter maiores detalhes, né? Quais são os seus projetos atuais, né? Os seus projetos para o futuro? O que o pessoal pode esperar daqui para frente? Os meus projetos atuais é o seguinte. Hoje eu trabalho eu tenho uma produtora de audiovisual chamada Ramori Filmes. Ramori, para quem não sabe, é o sobrenome do meu pai hoje falecido, eu coloquei como homenagem, né? Então eu já estou com a Ramori Filmes tem mais ou menos uns 7 anos. De 3 anos para cá começou a dar muito certo, porque eu que construí um projeto onde eu trabalho com pequenas e médias empresas, eu trabalho no núcleo de empreendedorismo. Eu comecei a fazer uma curiosidade, quando eu me formei em cinema, eu falei, bom, onde eu posso ajudar, socialmente falando, e ganhar dinheiro? Levar, por exemplo, a publicidade para os pequenos e médios empreendedores, empresários e vendedores que não têm acesso a uma mídia boa. Então, fazer vídeos e filmes publicitários para essas pessoas menores e trabalhar com elas nas redes sociais delas. Então, esse é o meu projeto, captar imagens da marca, do produto ou da empresa dessas pessoas, pequenos e médios, e trabalhar a parte de mídia, fazer toda a montagem do filme de acordo com o briefing do cliente, tal, e trabalhar a mídia junto com o cliente. Esse é o meu projeto atual, isso é o que eu faço no momento, que é o que me dá dinheiro. E, como eu já falei, o meu sonho agora é voltar a trabalhar como ator. Se eu pego, por exemplo, jogar para o universo aqui, né, já que eu estou com uma live consagrada aqui com você aqui, se caso receba um convite legal de qualquer que seja emissora para fazer uma novela, de ambas as partes, valores, então se for uma coisa bacana, é o que eu quero fazer, né? Voltar a fazer novela e para sempre, o resto da minha vida, fazer cinema. Eu sou apaixonado, eu sou cinéfilo, eu sou apaixonado por cinema, eu sou um grande apreciador de filmes, e principalmente dos filmes clássicos. É cinema alemão, cinema europeu no geral, o cinema americano. Agora estou gostando muito do cinema japonês, cinema coreano. Os caras são muito bons, assim, cara. Eu tinha preconceito, mas você vai ver o filme dos caras, eles estão melhor que os americanos. E é isso. E os meus próximos projetos, que nem eu falei agora, vai ter um ensaio, fazer esse ensaio e estar muito bem, e meter o pé na porta e voltar a trabalhar como ator, seja no cinema, seja na televisão. Tá respondido. Mais uma vez, obrigado. Foi muito bacana essa live. E um detalhe. Obrigado você. Um detalhe, né? Essa live, ela não vai desaparecer, porque antes, né, ela ficava disponível apenas por 24 horas e sumia. Tanto que a minha primeira live foi com o Rodrigo Veronese, infelizmente ela não foi salva. Mas a partir da segunda foi salva. Então, no IGTV você coloca na grade, não é? Exatamente. Deixa no seu perfil. Exatamente. Assim que a gente encerrar, né, ela vai ser salva, vai ficar no perfil e o pessoal vai poder acompanhar no IGTV. Então, como diria a atriz Thalita Castro, né, vai ficar eternizado. O pessoal vai poder ver e rever depois. Legal. Luciano, muito obrigado pela oportunidade de conversar. Uma das coisas que eu mais gosto como ser humano é a troca, independente de qualquer coisa. Se fosse eu e você aqui sem live, para mim ia ser já ótimo, porque eu gosto de trocar com as pessoas, conversar com as pessoas, aprender com as pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de mim, pelo convite. Desculpa a demora, tá? De estar fazendo aqui. E tamo junto. O que você precisar, agora você me chama aqui, eu te ajudo. A gente tá junto nessa estrada aí. Com certeza, muito obrigado. Obrigadão, obrigado você. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, galera. Tchau, tchau.